Bueno, hermanos, inspirado também, 25 de maio, não? Nesse domingo 25 de maio, inspirado em La Fête à Pátria, é onde desenvolvi, desarrojei a predicação. Justo despertei que sejou às 5 da manhã, né? Pero ia ao banho no mar, não? Era 5 e algo, eu disse, tenho poucas horas para dormir, tenho mais 1 hora e um pouquinho para dormir. E me vino uma palavra na cabeça, não? Me vino um versículo na cabeça, na memória, hablando de isso, de trabalho. O título da predicação é Trabalho para o Crescimento do Evangelho. Isso quem tem que ser sois vós e sou eu. A igreja, nós outros que somos cristianos, teremos que trabalhar para o crescimento do Evangelho. Pero o crescimento esse que primeiro tem que crescer em nós outros. Porque se não cresce em nós outros, como que vai a crescer no mundo, não? Ao final, tu e eu somos sal da terra e luz do mundo. E também habla que o evangelho é uma semilla, que para crescer, que tem que ser para uma semilla germinar? Tem que ter todos os parâmetros necessários para que ela germine. Que seria o que? A umidade necessária, a terra, não? Ou as semillas que germinam de outras maneiras, pero tem que ter todos os parâmetros necessários para que ela germine. Bem sabemos que as semillas guardadas em um lugar seco e escuro vão germinar? Nunca, jamais, não? Inclusive, os porotos podem ser armazenados por mais de 10 anos em lugar seco e fora do abrigo da luz, não? Abrigo da luz. Afora não, dentro dela abrigo dela luz, não? Ou seja, sem luz. Eles quedam muito mais de 10 anos e 10 anos é porque é uma estimação que uno hace, não? Você pode durar simplesmente para sempre, sem germinar, sem podrir-se. Agora, para germinar, como diz na mesma palavra de Deus, que tem que correr para a semilla crescer? Tem que morrer. Se acordam? Se a semilla, se o grano não cai, se o grano de trigo não cai, não morre, ele não nasce. Por isso que tu e eu temos que morrer para poder nascer. Morrer para a nossa carne, morrer para o mundo, para poder nascer para Cristo. E é sobre isso que quero falar no dia de hoje. E é uma predicação acerca do tema em si. Se bem que já está baseada em los versículos do livro de Hechos de los Apóstolos, que foi o versículo que me vino à memória, acerca do crescimento que Deus dava à igreja, pero vamos a ver que frutos desse crescimento tem que ver, está intrinsecamente ligado ao trabalho, não? O livro de Hechos de los Apóstolos, se querem, nem é necessário ler, eu leio cá, que diz, assim que os que receberam sua palavra foram bautizados e se añadiram aquele dia como 3.000 pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e em la comunhão uns com os outros, em repartimento del pan, em las orações, e sobreviu um temor a toda pessoa e muitos se maravilhavam de las señales que eram hechas pelos apóstolos. Todos os que se haviam creído estar juntos e tinham em comum todas as coisas, e vendiam suas propriedades, seus bens, e lo repartiam a todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes, cada dia no templo, e partindo el pan em las casas, comiam juntos com alegria, sencillez de coração, alabando a Deus e tendo favor, como todo o povo. E ele, Senhor, añadia cada dia a la igreja os que haviam de ser salvos. Se bem que essa palavra diz que ele, Senhor, añadia aqueles que haviam de ser salvos, isso é uma realidade, que quem ande no corpo de Cristo, uma pessoa, és o próprio Deus, não és meu trabalho de evangelização, eu não tenho que evangelizar para que a pessoa não se perda, eu tenho que evangelizar para ser o que Deus me mandou a ser luz, hablar de la luz. Ora, se a pessoa se vai perder ou não tem que ver comigo ou com o meu trabalho de evangelismo, tem que ver realmente com uma decisão dela e Deus. A salvação é algo divino, é algo que eu não discuto. É totalmente divino e Deus sabe, não? Já falei sobre isso na escola bíblica, que Deus seria até mal
que todas essas pessoas, por exemplo, em Gaza, não se pode predicar, não? E cai um míssil já a cada minuto, e às vezes cada segundo cai um míssil, explota e mata todas as pessoas, né, que estão ao redor do rádio de impacto desse míssil, e quizá nunca escutaram falar de Jesus. Isso seria até malo Deus, não? Subjugar o povo dessa maneira e todavia mandar para o inferno, simplesmente porque não escutou a palavra Jesus. Não? Isso é uma mente muito pequena de los cristianos creer dessa maneira. A salvação é um tema que não vou tocar agora, engloba muito mais. Eu quero falar de crescimento espiritual. E esse texto habla que eles tinham coisas em comuns, se bem que habla de um herói deles que foi criticado pelos próprios apóstolos depois, como o apóstolo Pablo, que era vender suas propriedades e dar aos pés dos apóstolos. Nadie mandou eles a serem isso, não? Pero o que podemos ver a carne de Bueno era essa gana, essa vontade que eles tinham de servir ao Senhor. E digo que muitos problemas em nossas vidas poderiam estar anulados, dissimulados tampouco, extirpados, arrebentados, arruinados os problemas, não? Poderia não haver problema em nossas vidas, alguns deles que temos nós outros, alguns deles que temos, não todos, alguns deles que temos poderíamos não ter se tivéssemos fazendo algo para o Senhor. A ser algo para o Senhor não é quando eu terminar a reunião, eu vou saludar os irmãos e quero que cada um vá à sua casa, feliz e contente. Não quero que se quedem a carta lá 12, 1, porque eu quero comer, eu quero entrar e comer, quero entrar e dormir minha sexta. Ou seja, servir ao Senhor e trabalhar para o Senhor não é quedar cá na igreja, é isso que eu estou falando. Não é congregar 24 horas em uma igreja, por isso as igrejas criam tantas tarefas para os irmãos a ser, porque creem que servir a Deus é estar dentro de 4 paredes. E não é. Ao invés, servir a Deus é quando vós passa por essa porta e vai afora. Isso é servir a Deus. É o que hacemos afora. Por suposto, também servimos a Deus acá, congregando. Eu felicito a todos os irmãos, graças por virem todos. Esse realmente é o melhor regalo que vocês me podem ser, é congregar-se, não? Estar. Então, por suposto que o leito de estar também me hace mais cristiano. Por quê? Porque eu vou escutar a palavra de Deus, e escutando a palavra de Deus se supõe que vai produzir um câmbio, não? Vai produzir algo melhor em minha vida. Pero realmente o resultado do trabalho, do esforço, do evangelismo é o leito de eu abrir a porta de minha casa e sair e manter relações humanas que não são buenas, que em sua maioria das vezes não são buenas. As relações humanas que mantemos com a gente afora não são buenas, às vezes não são buenas dentro de nossas casas, de nossos hogares, e afora muitas delas vezes não são buenas, mas temos que manter essas relações humanas, e digo foco humano, foco na palavra humano, que eu digo que de latim humus, não? Porque todos somos humanos, todos somos humanos, não somos melhores os uns que os outros. Já na escola bíblica eu comentava sobre isso, que se morimos, nosso corpo, nos primeiros momentos, já começa a entrar em decomposição, nas primeiras horas, começa, como é que era o nome da substância, Jerônimo? Cadaverol, não? Aí tá, já me acordo. Já começa a funcionar, a liberar substâncias de morte, que se outra pessoa não nos toca por aí, pode passar, todavia, alguma enfermidade, algum mal, porque todos somos iguais, porque todos, quando morimos, como diz a palavra de Deus, del polvo venimos e al polvo volveremos. Certamente vamos todos ao Seol, ao mesmo lugar, como diz a palavra de Deus em várias partes. O Seol não se cansa de tragar, não? La terra, de enterrar pessoas, sempre, por suposto, é a lei natural da vida, viver, nascer, viver e morrer, não? Uns antes, outros muito depois, pero é certo, a única certeza que temos da vida é que vamos a morrer, e que mal que não vivimos com essa crença, não? Porque às vezes vivimos crendo que não vamos a morrer nunca. Por isso não amamos, por isso não perdonamos, por isso queremos só trabalhar em lo que não é
que não é em lo que não é espiritual, o Jesus Cristo dijo, não? Ajuntar tesouro, aonde tu tesouro não vai depreciar. Alguém acá quer pôr a plata em um banco, onde não vai render nada e todavia vai desvalorizar? Alguém quer? Por suposto que não, nadie é burro o suficiente, não? Sem ofender o animal, que é muito inteligente, por sinal, não? O burro é um animal muito inteligente. E me gustam os burros. São incríveis, não? Me acordo já na Ecoterra, me parece que chamava. Antonella se foi, não. Não me acordo. Um que cerrou, que íbamos e tinha os animalitos soltos assim. Ecoparque, não? Ecoparque, que está depois de la Cidade de los Niños aí, que está, não? Sim, e com vó fomos um par de vezes. Ecas era? Era público, então cerrou, não? Cerrou, não se pode ir mais. Cerrou lá a entrada para os animais. Claro, aí tinha um burrito que era re bonitito, e tenho uma foto com ele, rosto assim, abraçado. Ele pôs o coelho para fora e jogarei ele assim, e saquei na foto. E é muito hermoso. É um animal muito inteligente, não? Na verdade, ele não me ama, ele queria que eu desse comida a ele, nada mais, não? Ou seja, é muito esperto, muito inteligente. Então, nós outros não poderíamos nossa plata de onde não tinha valor. E nós outros, muitas delas vezes, quedamos juntando tesouros é nesse reino, ou buscando tesouros é nesse reino, quando os tesouros são espirituais. Isso que eu estou falando é de espiritualidade, de palavra de Deus, de fé, de amor. Não estou falando, ai pastor, então você já não trabalho, não hago mais nada, vou viver del amor. Como dizem por aí, nadie vive del amor, não? Eu entendo o que querem dizer com essa frase, pero eu entendo o que está querendo dizer de nada mais de besitos, e confundem amor com sexo, não? Porque, ao revés, a frase teria que ser, nadie vive sem amor, porque essa é a realidade, nadie pode viver sem amor, porque sem amor estamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Nós outros teremos que viver por amor, o amor de Deus que nos alimenta, que nos proporciona a viver uma vida, não? Então, o que Deus nos está querendo dizer não é que não trabalhe, não estude, não progresse, não foque em melhorar de vida, não foque em arreglar tua casa. Minha casa tem um montão de coisa para arreglar e já estou focado nisso, quero arreglar, não? Porque quando choveu, essas últimas chuvas, choveu mais dentro de minha casa, inclusive a chuva parava e em minha casa seguia chovendo, não? Que tristeza, que horrível é isso. Pero o que estou falando é de espiritualidade, de focar em coisas espirituais. Sempre. Aí tá. Então, se eu estou focando em coisas espirituais, porque é isso que nos falta a nós outros. Temos que trabalhar para o crescimento do Evangelho, primeiramente em nossas vidas, porque predicar o Evangelho e trabalhar para o crescimento do Evangelho não é sair cá da igreja caminhando e profetizando e dizendo, a hora, esse vizinho, diabo imundo, te repreendo, esse vizinho, a hora, se vai converter. Não é nada disso, né? Ser actos proféticos. Tudo isso são tantas pabadas que não servem para nada. Pabadas essas que eu também já loísse. Todos nós outros já íamos hecho enganosamente. Pero de que vale levantar manos e orar e pôr as manos para já a hora, depois pôr as manos para já. Aí tem que... E aí vai no quê? Vai tirar um sion? Vai tirar... Não. Por suposto que temos que orar por nosso país, temos que orar por o bairro de Montetingolo, temos que orar por nossos familiares. Isso está muito bem, está muito correto. Pero temos que actuar e deixar que o Evangelho atue primeiro em nossas vidas, de que vale eu quedar orando e profetizando, sendo actos proféticos e que meu coração tem erros, que eu seja um ignorante, um avaro, um soberbio, um iracundo, uma pessoa mala. E não estou nem falando de pecados sexuais, porque os cristianos creem que os pecados são sexuais. Não? Em minha igreja, em Brasil, se disciplinava por pecados sexuais. Pero não disciplinava o pastor quando ele era soberbo, e era soberbo. Não? Ou era irrepreensível, não no sentido de que a Bíblia diz que o pastor tem que ser irrepreensível, não que não se pode repreendê-lo, sino que ele tem que atuar de uma maneira de qual não seja digno de repreensão. É isso que está querendo dizer. Não que não se pode repreendê-lo. Então, nós outros
focamos em alguns pecados que cremos ser maiores que os outros, e todos os pecados são pecados. Trabalhar para o crescimento do evangelho, já hecho essa introdução, vamos entrar já no ponto 1, Santiago, capítulo número 1, versículo 2 a 4, habla, o crescimento espiritual se dá mediante a experiência das provas. Esse é o ponto 1. Santiago 1, 2 a 4. Diz, hermanos míos, tenê por sumo gozo, tá re louco esse Santiago, sumo gozo, nadie vai ter gozo de que ele vai falar cá, não? Quando os ageis em diversas provas, só um louco vai ter gozo. Ah, que bueno que já estou em prova, não? Ah, que lindo. Como desfruto desse momento, não? Pero aí é a diferença entre a palavra gozo, por isso está escrito gozo e não está escrito felicidade. Me pongo muito feliz quando estou sendo provado por Deus, quando me sobrevém o mal. Não está dizendo isso, por isso que felicidade sente, me perrito, quando me vê e move lá a colheita, sente felicidade. Felicidade sente, vou te sentir quando a tua equipe de futebol ganha. Pero gozo é diferente. Gozo é ter uma identidade em Cristo, é saber quem sois vós e saber quem está a tu lado. Saber que em meio de provas, lutas, desesperações, coisas que parece que não iba se terminar, que te vai mandar ao fundo da cárcere, como quedou literalmente nosso irmão José, não? Foi justo? Não foi justo o que passou com ele, foi injusto. Injustamente puseram ele na cárcere, pero ele foi à cárcere. E quedou triste, por suposto. Pero o gozo do Senhor o acompanhou, Deus o usou, Deus o hizo interpretar sonhos. Depois de aí, todavia, ele confiou em los tipos que interpretaram o sonho dele, para ver se os tipos iam pôr ele em uma posição melhor. Não, só que não, que 2 anos se passaram. Tuvo que sofrer, pero o gozo, como Pablo falava, tenho por sumo gozo mis prisiones. São coisas que não entram em nossa cabeça, porque nós outros, qualquer coisa que nos dole um pouquinho, ai Deus, pero por quê? Diz-me por que me passa a mim? E eu diria, por que não? Por que não te vai passar a voz? Porque passa ali o del vizinho nomás e não pode passar a mim, hijo, não? Sabendo que a prova de vossa fé produz, há algo que produz, há um resultado final, a paciência. Ah, Senhor, eu oro para que seja mais paciente, para que eu tenha mais paciência. Não? Que Deus me dê paciência, não me dê força, não? Porque se me der força, eu mato, não? Se me dá paciência, como dizem por aí o dito, não? Pero é verdade. Deus te dá-me mais paciência e Deus vai ser o quê? Uma massarrita em tua espalda e vai ser com que tudo que é como nas películas, não? De tudo bonito, não? Tudo colorido, tudo lindo. Não, os problemas vendrão, e aí vós tendrá a capacidade de exercer esta paciência que Deus te ha regalado. Isso é trabalhar para o crescimento do Evangelho. Primeiramente, digo, dentro de mim, mediante a experiência das provas. Esse é o ponto 1. Mas tenha a paciência sua obra completa, para que seas perfeitos, cabales. E cabales é uma palavra que está em grego, que quer dizer... Cabales é ter a capacidade de entender, de interpretar. Imagina, se jogar um texto técnico, não vou nem falar com ninho, não vou nem dizer um ninho. Se alguém acá me habla sobre, estou falando de mim, não, se me habla um texto técnico acerca de algo que eu desconheço, não sei, uma engenharia genética ou algo muito específico que eu desconheço, eu vou me quedar... A ver? Vamos ler novamente, não? Eu he lido alguns livros de Freud, de seus escritos, que ele mesmo escreveu com o humano, e é difícil de ler, porque ele usa um linguagem primeiramente antigo, muito antigo, não?
E ele está falando uma coisa cá que depois é no final da oração que vai entender o primeiro que ele disse. Pero é difícil de entender, não é algo fácil, não? Pero se cabal já tem a capacidade cognitiva de entender cada detalhe, cada instante, cada proporção do que está falando. É como os filósofos que falam às vezes ao revés das frases, não? E vai entender quando lê a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, e vai quedar pensando, mira o que diz esse chavão, não? La República de Platão, ele habla de coisa que está passando hoje. Que é o mesmo está passando hoje. O mundo solo está sendo isso acá, girando. Por suposto que o planeta Terra gira, mas eu não estou falando do planeta Terra. Eu estou falando das eras, dos tempos. É ser humano, é o mesmo. É o mesmo que estava já no Edém, no jardim. É o mesmo Adão e Eva. Somos tu e eu, muitas delas vezes. Quando Jesus disse que não devemos ser como Adão e Eva, porque eles morreram em sua natureza pecaminosa. Morreram quando comeram del fruto. Não? Temos que ser como o segundo Adão, como Jesus, que ele não foca nas coisas acá da terra, ele foca no que é celestial. Ele foca em acá na terra contribuir para o crescimento de seu reino, porque ele disse a nós outros, o reino dele está entre nós outros, o reino está entre vós outros, o reino de Deus se ha cercado, está entre nós outros. Nós outros devemos crescer e atuar segundo o reino de Deus, e o reino não é essa teologia de reino, essas igrejas que quedam profetizando, acendo, ponendo símbolos, tem poner acá as velas, não? Vê que as igrejas envolvem aí o judaísmo, põe as velas, põe os angelitos, põe um montão de símbolos. Vocês sabem do que hablo, não? Sabem. E se não sabem, bom, depois eu explico em off. Segundo ponto, o crescimento espiritual se dá mediante os livramentos que nos dá a graça. Por suposto, sem a graça eu não posso crescer espiritualmente. O próprio Jesus Cristo crescia, não? Em graça para com os homens, em graça para com Deus, em conhecimento de sua palavra. Mas já que crescia também em estatura. Isso eu prediquei essa semana, eu toquei nesse tema novamente, não? Pero estatura, todos nós outros já hemos crescido. Todos acá, que estão acá exatamente nesse lugar, já que não há nenhum irmão acaba de crescer mais do que já cresceu. Já está. Todos já passamos de 21 anos, quando se termina aí o crescimento, não? Entre 18 e 21, não? Já está, não vamos crescer mais. Crescimento espiritual se dá mediante os livramentos que nos dá a graça. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, diz assim, antes bem, cresced em la graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, a hora e hasta o dia da eternidade. Amém. Temos que crescer nessa graça. A graça nos vai livrar de todo esse mal esse mal de não saber entender. Porque, na verdade, que nós outros tememos, sabe o que tememos em la verdade? Nós outros tememos toda situação dela qual não podemos manejar. Isso que tememos. Nós outros tememos e temos uma angústia na alma quando não podemos manejar a situação que vivimos. Isso nos produz muito fastídio e muita derrota. Porque uno já se sente derrotado. Quando uno tem força, o que eu estou falando é algo que foi, inclusive, hecho experimentos psicológicos com a rata, não? Por exemplo, poniam a rata dentro de um vaso um vaso grande, não, um recipiente de vidro com água e deixava ela morrer, até que ela mora. E ela já se cansava, tentava sair um pouquinho e ela em 15 minutos, 20 minutos, se cansava já tá e se deixava morrer. Generalmente isso com um par de ratas. Pero, quando é com um outro grupo de ratas, quando ela já ia pensar, querer desistir, que o tipo já sabia no cronômetro qual era o tempo, não? O tipo ia já e sacava a ela. Depois o tipo ponia a ela novamente.
E aí já tardava, entre 15 minutos que morria, que já ia desistir, já tardava mais de 8 horas. Depois, quando ponia Eja novamente, o próximo grupo de ratas que já sabia que havia uma esperança, chegaram a tardar, isso está relatado, não me acordo certo, não quero dar um dado errado, mas parece que foi mais de um dia, foi 48 horas ou 72 horas, lutando para não morrer. Por quê? Porque ela já tinha uma esperança, porque ela já sabia que em algum momento alguém ia sacá-la de aí. Não? E é isso que nos passa em nossas vidas. Nós outros, quando vivemos sem esperança, sem graça, ou seja, não é como viver sem graça, porque a graça de Deus se manifestou, mas às vezes nós outros queremos nos alejar dessa graça de Deus, esse dom maravilhoso, não? Por isso eu estou dizendo o livramento que a graça nos dá, não? Isso nos hace crescer. Depois vocês busquem, googleiam se querem googlear a hora aí e desir o tempo, aí já agregamos aqui, senão não passa nada. Vamos ao ponto 3. Crescimento espiritual se dá mediante a graça que nos impulsa a trabalhar. Não? 1 Coríntios, capítulo 15, Pablo explica isso muito bem. Primeiro ele diz que se não há ressurreição, que isso era a base do cimento de nossa predicação, de nossa crença, de nossa fé, ou seja, a base de nossa fé, não se dá em los textos de Hechos de los Apóstolos, que os pentecostais agarraram um livro histórico e criaram doutrina de livro histórico, que aprendemos isso basicamente em teologia, que não podemos ser doutrina de livros históricos. E eles vão e hacem doutrina de livros históricos e dizia que a igreja era poder, por causa dele poder, e crescia por causa dele poder. Não crescia por causa dele poder, crescia por causa da obediência. E eles quedam focados em los milagros. E a Bíblia não habla que o crescimento é por causa dos milagres. Os milagros, as señales acompanharão os que creem. Por suposto, está acompanhando os que crê. Pero os señales não são a causa de minha salvação. Não é porque Deus, todos os teres acá han chegado a Jesus porque Deus hizo algum milagre na sua vida, ou os teres creem que vai ser, que vai seguir sendo. Por suposto, eu também. Eu ia morrer e Deus me deu vida. Não, meus dois riñones pararam quando eu era chiquito, eu ia morrer, literalmente. Pero Deus me deu vida. Nos convertimos, converteu a família. Eu entendi quem era Jesus, muito chiquito, tinha menos anos que minha hija. Pero, tá bem, todos chegamos a Jesus por um milagre. Os milagres são evidências de las señales, são señales evidentes de Deus? São também, sim. 81 hora que as ratas nadaram, não? E antes, quanto tempo moria antes? 5, 10 minutos moria. Eu disse até 15, exagerei, não? Vê a diferença de 5 minutos para 5 horas já é uma diferença incrível. Imagina para 81 horas, nadando e lutando com a esperança de que alguém ia resgatar. Esse experimento é incrível, não? Outro experimento que é incrível também com ratas, googlear aí também, outro experimento que os teres podem ver em suas casas, que fizeram com ratas, que isso se dá na sociedade hoje, a sociedade de ratas que fizeram, puseram uma pareja de ratas no mar, eles se procriaram com todas as condições boas, necessárias, maravilhosas, com comidas infinitas, começaram a se procriar, mas daqui a pouco havia escassez de comida. Começaram a se pelear entre si, se comer uma delas outras, terminou que se mataram todas as ratas. Porque se comeram em enfermidade. Por quê? Assim é a sociedade, não? São como ratas que quedam se matando por posições, por lugares. É o ser humano, sim, de hoje. Esses são experimentos que realmente refletem a sociedade, o mundo ao qual vivimos. São experimentos pelos quais nós outros temos que aplicar o cristianismo, né? Cristianismo e dizer, não, essa graça me impulsiona a trabalhar. Pablo, hablando aos Coríntios, capítulo número 1, capítulo número 15, ele está explicando aí acerca de nosso cimento, que Jodesia, nosso cimento não é milagre, não é assim, nosso cimento é a ressurreição de Jesus. Nosso cimento não é a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro morreu depois. Eu não posso andar todo o velatório orando, como até um hermanito que passou por acá, não? Glória a Deus que passou. Que não.
Deus mío. É tão ignorante ele, no sentido de ignorar as coisas não científicas. Bueno, eu também já fui ignorante em alguns temas. E ser ignorante não quer dizer ser burro, porque ignorante é aquele que ignora algo. Eu ignoro a fórmula, eu já dizia que aprovei química na secundária, não, me copiava, não? Não sei nada de química, eu ignoro aí os números atômicos, as formações de cadenas de carbono para poder criar os elementos. Eu não sei nada disso, sou ignorante em química. Meu amigo é químico, é formado, tem um amigo que é formado em química, ele sabe tudo isso. Eu não sei nada disso. Pero ele é um ignorante em música, não sabe nada de música. E às vezes habla umas estupidezes grandíssimas, não? E eu me reí. Pero cada um tem sua formação, tem sua inteligência em alguma parte. Pero el hecho de ser ignorante queda muito difícil quando eu confundo com o espiritual, não? Quanto o testemunho muito rápido esse hermano, que hoje dirige uma igreja cá cerca, ele disse que orou por um muchacho que morreu, estava no relatório e orou, e o muchacho não se moveu, começou a transpirar. Hermano, os fluidos na pessoa morta é algo muito comum. Fluidos salir de pessoa morta é o mais comum que há. E até espasmos musculares, que há se mover um pouco o dedo, a mão ou os olhos. Isso é algo muito comum, não quer dizer que a pessoa ressuscitou, não, porque eu estava predicando aí para ele morto, predicando aí, e o rosto de eu vi que ele transpirou, eu segurei a mão e orei. Ou seja, porque a gente crê que se eu... É melhor nesse sentido, e melhor estou sendo irônico, não é melhor, é feio também, pior. São os católicos que crê que por meter umas moneditas e assim umas novenas, não, prender velita, vai sacar a pessoa do inferno. É até melhor do que o cristiano crer que a pessoa tem que escutar antes de morrer, porque se não escutar não vai ao céu. Isso é uma estupidez, Deus não vai me julgar por um momento de me vir. Morreu em pecado, foi ao inferno. Todos vamos morrer em pecado, todos vamos a morrer, e nesse dia vamos haver pecado. Isso, eu não vou para o céu porque peco ou porque não peco. Eu sou um pecador, independente de pecar ou não. E vou para o céu igual. Eu vou para o céu por esse sacrifício de Cristo. Não por minha obra. Se eu pequei no momento que morreu em pecado, aí foi para o inferno. Isso é uma estupidez, é ilógico, isso vai de contra a palavra de Deus. É algo tão básico de lá a palavra de Deus, não? Uma basicalidade tremenda. E Pablo está falando, nosso cimento é a ressurreição de Cristo, não a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro morreu depois. Está falando de nossa vida eterna, de la esperança que temos de glória, como a Saratita que nadou 81 na hora, eu não consigo, não? Uma vez já na pileta, já quando eu estava nadando, que a classe desse dia era, hacíamos uns exercícios antes para calentar e depois meia hora nadando sem parar. Chegava um minuto que os músculos já não sabia mais para onde ir. E era meia hora no mar, não. Os nadadores profissionais estão na pileta horas e horas e horas, não. Não tinha tanta esperança. Chegava a hora que eu quase já estava me ahogando e só era pôr o pé no piso, que a pileta estava na parte, não estava na parte funda da pileta e quedava sem aire, não, de tanto nadar, e era meia hora, imagina nadar 81 na hora, não? E então, por nossa vida, hacemos qualquer coisa, essa é a verdade, quando depende da nossa vida. E Pablo, ele habla, no capítulo 15, versículo 10, diz, por la gracia de Deus, soy lo que soy, e sua graça não ha sido em vano para comigo, antes he trabalhado mais que todos eles, pero não eu, sino a graça de Deus comigo. Ou seja, não é que ele estava se vangloriando, mirá, sabe quanta gente eu evangelizei? Eu evangelizo muito mais que vocês, porque sorei bueno. Não está falando disso. Ele está falando que a graça de Deus, actuando por meio dele, pudo charlar, pudo bendezer a tantas pessoas. Não, eu dizia Pablo em sua última prisão, não? Segunda prisão, porque a primeira prisão, quando ele saiu que foi preso não em Jerusalém e foi a Roma, sua primeira prisão, assim que ele chegou, ele quedou em uma cárcere, vamos dizer, domiciliária, não, uma prisão domiciliária, quedou em uma casa,
e os irmãos iam visitá-lo, estavam sempre com ele, estavam charlando, havia reuniões na casa sempre. Foi uma bendição, não? Quedou aí. Daí ele mandou várias cartas, evangelizou muitas pessoas, isso muito trabalho. Então depois ele quedou na segunda cárcere, onde quedou preso a los futuros, vamos dizer, tá, imperadores, não? Porque ele se quedou, os senadores, ele quedou preso a los centuriões, assim um turno de 6 horas, ou seja, era quatro vezes por dia, ele tinha pessoas diferentes para poder evangelizar. E pessoas estas, que eram centuriões, que era uma pessoa que era como um general, não? Que ia seguramente futuramente ser, porque esse era o destino de todos os grandes do exército, ser até imperador, a ser parte do Senado ou ser imperador. E ele pudo, por isso ele habla, a casa de César manda saludos, quando ele habla isso, ele está falando de que realmente ele estava entre os nobres de Roma, do Império Romano, evangelizando a um preso. Os tipos tinham que quedar atado a ele, presos com ele, 6 horas. Os tipos tampouco podiam sair da guarda. Ou seja, por mais que o tipo mandasse ele se cajar ou golpear, ele podia falar o que ele quisera. E ele falava com os muchachos. Os muchachos, ao revés, queriam falar com ele porque ele era muito inteligente. Ele sabia falar de todos os temas filosóficos, todos os temas que havia naquele momento. E isso não está relatado na Bíblia, que eu digo diretamente, aunque indiretamente tem textos bíblicos que está falando isso que eu estou dizendo, não? Mas está relatado em outros livros que falam da história. Então, Deus permitiu a ele que a graça trabalhasse na vida dele. Temos que permitir que a graça trabalhe em nossas vidas. A graça de Deus nos impulsiona a ser boas obras. Por isso que mais que nada, eu creio, mais que nada não, muita gente crê como eu, não? Mais que todo, eu creio que a salvação não se perde. Que uma vez salvo, sempre salvo, porque a pessoa que tem essa capacidade de entendimento da salvação não vai usar isso para, já estou salvo, então se você o que eu quero, que no total já estou salvo. Não, esse é um pensamento de alguém que não foi salvo. Ao revés, o pensamento do salvo é: eu sou uma porqueria, não poderia ser salvo, pero fui salvo igual, porque é graça, é favor que não mereço, é algo que Deus hace por mim que eu não mereço. E para terminar, já terminando, crescimento espiritual se dá mediante trabalho e esforço, não há como não esforçar-se. 1 Coríntios capítulo 3, Pablo diz: eu plantei, Apolo regou, pero o crescimento ha dado Deus. Por suposto, o crescimento ha dado Deus. Pero eu plantei. Para plantar é fácil? É fácil plantar uma plantita que sai fácil na plantita, não? Pero vai trabalhar no campo plantando. Alguém acá quer deixar o que vai estar sendo hoje, o trabalho, e trabalhar no campo? Quantos acá querem trabalhar no campo? Nádia, não? Por isso a gente se vê acá. Pero eu vou quer trabalhar no campo aí plantando uma plantita no mar. Estou falando do trabalho duro mesmo, querer? Vós trabalhaste. Bueno, então, vós da fé do que eu estou falando, não é? Foi melhor trabalhar o quê? Como secretária na escola ou no campo? No campo foi melhor. No campo é duro. E sim, nadie quer trabalhar no campo. É bem melhor. Não, como é que é? O birome pesa menos que a pala, não? Eu comprei umas palas aí boas que eu lá levanto e eu dei umas 3 paladas no mais e plantei esse árvore aí. Isso é uma gorreira grande. Aquela pala é pesada que eu comprei, não? Nadie quer trabalhar com a pala. Agora, houve um trabalho. Está bem que Deus deu o crescimento. É responsabilidade de Deus dar o crescimento. Porque Ele que alimenta a terra, igual a terra tem que ver com o nosso estado, com o nosso coração, com a nossa capacidade de receber de Deus, não? Deus dá o crescimento. Está bem, mas alguém tem que plantar. E Pablo diz: eu plantei, Apolo regou, e alguém tem que regar, tem que cuidar, tem que dar palavra de parte de Deus, que esse é o trabalho pastoral, não regar, charlar, falar da palavra, dar instrução, dar uma direção, mirar isso cá, parece que é melhor ir por aí. Agora, isso é um trabalho. Deus dá o crescimento. Assim que
Nem ele que planta és algo, nem ele que rega. Ou seja, não sou eu, por mais que hable da palavra de Deus, ou o que plantou, não que sou algo. Sino Deus que dá o crescimento. E ele que planta, e ele que rega, são uma mesma coisa. Não é melhor nem um nem outro, não? Aunque cada um receberá sua recompensa conforme sua labor. A recompensa. Não trabalhe por recompensa, não ofrende por recompensa. Pero hay recompensa. É nem ofrendar, é nem trabalhar. Trabalhemos para o Senhor. Ustedes são responsáveis por o crescimento dessa igreja, como eu também. De um não plantar e o outro regar. De outro fazer algo. Um não hace uma coisa e o outro hace outra coisa. Ampliemos essa igreja. Como? Não só essa igreja, eu estou falando do reino, não estou falando dessa igreja. A predicação não é para que essa igreja cresça com milhares de pessoas, porque isso não serve. As igrejas que têm milhares de pessoas, se tem 5 cristianos, é difícil, é muito difícil. É mais fácil encontrar bons cristianos em igrejas muito chiquitas que em igreja grande. Em igreja grande, eu estava falando já com uma companheira, espero que ela não escute a predicação. Estou seguro que não vai escutar, não? Minha companheira que toca saxofone comigo, companheira de fila, não? Se chama companheira de fila porque são os dois instrumentos iguais que compartilham a mesma voz, não? E ela... E eu disse, bueno, mandar saludo. Eu sabia que ela ia na igreja de um professor meu. Aí eu disse, mandar saludo a ele, que meu professor, disse o nome, não vou dizer acá para não quedar gravado, não? Ele disse, não, pero aqui já não estou vendo aí, não. Eu disse, bueno, seguro, vou estar vendo. Era erro de sua casa, não é? Sim, era erro de minha casa. Ou seja, o que está sendo numa igreja é tão erro de casa também, não? A não ser que vós te cambiaste, o que me passou já em Brasília, não? Eu vivi a 2 quadras de minha igreja e fui viver 18 quilômetros, casa. Então, era erro pelo Joíbe igual. E disse, bueno, buscaste uma igreja cerca de tua casa? Não, já estou na igreja tal. Ou seja, da Casa Laprida mais para já. Aí eu disse, conosco essa igreja? Sim, mandar saludo, que também foi meu professor, pastor. Porque é tudo de Lauon, não? Assembleia de Deus. Essas igrejas grandes são todas iguais. Não cresce porque a pessoa não se converte, cresce porque se migrações. Pessoas de um lado ao outro se vão. É por isso que cresce, igual a hormiguita. E a gente diz, bueno, agora estou aí. Ou seja, e a raiz, e o evangelho, e a bendição, e... Não, pero eu não hago nada porque estou... Eu já poderia estar cá, já que não tá, poderia estar cá tocando saxofone menos. Ou não sei, me parece que sabe tocar a guitarra também. Poderia estar cá, não? Ajudando uma igreja chiquitita. Porque as igrejas grandes, a maioria não são crentes. Vão porque há luzes, é bonita. Essa igreja é hermosa. Eu já entrei nela, é hermosa. Está em Laprida, 2 ou 3 quadras depois de Irigoyen, sobre Laprida. É uma igreja hermosa, tem luzes, tem um palco assim bonito, tem um bom instrumento, não? Tem boas vozes cantando, pero trabalhar para Jesus não é na igreja. Eu não quero que os teregenem isso cá. Eu quero que os teregenem suas vidas, que tuas vidas estejam llenas de Cristo. Esse é o grande propósito de trabalhar para o evangelho. Primeiro, ser um cristiano verdadeiro. Depois, essa luz, isso que sai de mim, como diz Jesus, de seu interior vão correr rios de vida, a gente se vai alimentar desse rio de vida e vai se tornar também uma nascente desse rio de vida. Bueno, essa é a predicação de hoje, é a palavra de hoje. Trabalhemos para o Senhor Jesus. O Senhor nos quer bendizir sempre, nos quer ajudar, quer que progressemos, que melhoremos. Isso é o que Deus quer para nossas vidas. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada aos nossos corações, por tudo que Tu eres e haces em nossas vidas. Graças, Senhor Jesus, por esse dia, que podamos entender essa palavra e viver segundo a EJA cada dia mais. Te damos glória e graça. Amém.